o Elon Musk, se não me engano, agora não me lembro se foi ontem ou se foi hoje de manhã, porque as coisas aconteceram muito depressa, publicou uma resposta ao Alexandre de Moraes, um desafio ao Alexandre de Moraes, uma peitada no Alexandre de Moraes, dizendo: por que tanta censura no Brasil? Por que você está censurando tanto o Brasil? E a coisa começou a sair mais de controle e começou a ganhar mais notoriedade quando, eu vou botar aqui para vocês, deixa eu mudar essa visão aqui, não é muito boa, vou botar essa aqui, quando o Elon Musk retweetou o Michael Schellenberg. Eu disse a vocês que o Schellenberg era um jornalista reconhecido e famoso. Ele retweetou dizendo: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Disse o Elon Musk retweetando os Twitter Files num post que já atingiu mais de 4 milhões de visualizações. Vejam, o homem mais rico do mundo, ou segundo, ou terceiro, etc., fez um post dizendo que, retweetando os Twitter Files do Michael Schellenberg e dizendo que a censura do Brasil tinha parecer violar a lei. Atenção, Senado, crime de responsabilidade, violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Claro que viola a vontade do povo do Brasil, porque o povo do Brasil ama poder falar aqui no Twitter, no X, e o Alexandre estava impedindo, né? Eu mesmo sou impedido de agir. Então, quando eu vi ele falando isso, eu respondi. Eu fui lá e respondi: sim, então por que cumprir as ordens? Porque ordens ilegais não devem ser cumpridas. Assim como eu não cumpro as ordens que são ilegais, poxa, imagina um cara do tamanho do Elon Musk. E eu falei para ele: o Rumble e o Locals não cumpriram. Isso foi um trabalho grande feito junto ao Rumble e ao Locals, e muita gente me criticou na época, para que eles peitassem. Ora, os CEOs são meus amigos, não é segredo para ninguém. E eu falei: ordem ilegal não se cumpre. Não pode ser cumprida. O que é isso? Um tirano de um país, daqui a pouco o rei lá da Botsuana resolve que tem que começar a banir as pessoas e vai começar a banir. O que é isso? Liberdade de expressão existe sim. Internet não é terra sem lei, é terra do marco civil da internet no Brasil. Mas o marco civil da internet não é a vontade pura e simples do Alexandre. Só que o Rumble e o Locals, por maior que seja o Rumble, hoje uma empresa de $1 bilhão, e o Locals também, uma empresa subsidiária do Rumble grande, por maior que sejam, eles não são o X. Eles não são o Twitter, né? O X. Não tem comparação. É muita diferença de proporção. As grandes redes do mundo são o X, o Instagram, Facebook, né, a Meta, e o YouTube do Google. O Rumble e o Locals ainda não tem essa dimensão. E o TikTok dos chineses, né? Então, o que eu disse ao Elon Musk foi: você é poderoso o suficiente para fazer a diferença. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Então, é o que eu digo a interlocutores e amigos em comum. Se ele é um absolutista da liberdade de expressão, como ele diz que é, e pelo amor de Deus, eu li outro dia o pai do energúmeno, que eu chamo de energumenão, falando, o republicano Brasil 247, o que é bom, porque mostra quem é energúmeno, quem é a família energúmena, né? Quem são esses caras, o tamanho, o que eles representam, né?
E ele falando, o Elon Musk é apoiador do Trump. Esses caras são tão retardados que eles só conseguem enxergar as coisas nesse espectro. Trump, Bolsonaro e o resto. Não, o Elon Musk sequer votou no Trump. O Elon Musk sempre foi um cara que votou no Partido Democrata. O Elon Musk sempre foi um cara progressista, liberal. E eu falo para as pessoas, quando eu digo para as pessoas que eu não sou exatamente conservador, porque eu não tenho essa construção de conservador pronta, ideológica, para vários casos eu sou progressista. Porque eu acredito que a conservação e o progresso são duas forças importantes. Eu sempre falo para vocês, na hora que chegar a turma do é hora de censurar, proibido usar mulher usar calça legging, mulher tem que ficar em casa, eu estou do outro lado. Eu entro para o lado liberal. Eu tenho uma veia liberal mais forte. Então, o Elon Musk é isso mais à esquerda do que eu, provavelmente. Então não é apoiador do Trump. Mas ele é uma pessoa poderosa o suficiente para fazer a diferença. O Elon Musk é poderoso o suficiente para fazer a diferença. Se não ele, quem? Se não ele, quem? Ora, nós vimos no Twitter File que os donos do Google, o pessoal, esses caras estão no bolso. Eles fazem parte. E quando o Elon Musk comprou o Twitter, na época Twitter, agora X, ele comprou para restabelecer a liberdade de expressão. Porque ele gastou 44 bilhões de dólares para restabelecer a liberdade de expressão, para que o Twitter seja a plataforma para o livre mercado das ideias. É uma visão de mundo diametralmente oposta à visão do Alexandre, que diz que governos e pessoas iluminadas devem e podem determinar o que vai ser ou não dito. Então, eu falei para ele, você é poderoso o suficiente para fazer a diferença. E eu fiquei, obviamente, muito honrado pelo fato de que o Elon Musk me respondeu. E não é a primeira vez que ele me responde, ele sempre foi muito gentil comigo. Mas ele respondeu o seguinte: nós estamos levantando todas as restrições. Nós estamos levantando no sentido de retirando, lifting, né? Nós estamos tirando todas as restrições. Esse juiz aplicou multas gigantescas, ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do X no Brasil. É um mafioso, porra. A margem da lei, porque o X não quis descumprir a lei do Marco Civil da Internet. A lei, eu digo que é a margem da lei, digo que é um marginal que age à margem da lei pelo seguinte: o PL 2630, o PL da censura, não foi aprovado. Não existe lei que dê ao governo o poder de fazer isso. Ainda que fosse aprovado, se existisse uma corte constitucional no Brasil, ele seria decretado inconstitucional por violar o artigo 5º e o direito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Se houvesse corte constitucional, um PL 2630 seria derrubado. Só que a corte constitucional é a corte marginal. É a corte que fala assim, não existe lei, faz pressão para que aprove a lei. O Congresso não apoia. E ele fala, então eu vou legislar na base da canetada, com uma resolução do TSE. Algumas pessoas aqui ficaram surpresas quando eu falei que eu tinha um lado progressista. Pois aí não é o tema da live, mas vale as pessoas estudarem o que era o Progressivism Movement nos Estados Unidos no início do século XX. Para mim, um dos grandes presidentes da história americana, talvez o meu predileto, o Teddy Roosevelt, não o Franklin Delano, o Teddy, presidente na virada do século, que fez com os Estados Unidos, eles viviam um problema muito parecido com o que o mundo vive agora, e devolveram o poder para o povo, movimento sufragista, etc, etc. É isso que você chama de... foi isso que eu me referi. Né? Então, quando ele diz, como resultado, nós estamos levantando todas as restrições, esse juiz aplicou multas gigantescas e ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do X no Brasil, como resultado de levantar todas as restrições,
nós provavelmente vamos perder toda a renda do Brasil e ter que fechar o nosso escritório lá. E aqui entra a frase bonita. Mas princípios importam mais do que lucro. Eu me lembro de ter muito essa discussão com o Fernão Lara Mesquita, meu querido Fernão Lara Mesquita, de quem eu gosto muito, entrevistei aqui no canal recentemente, muito inteligente, cara que assim, agrega demais, mas eu tinha um ponto de divergência fundamental com ele. Eu dizia que o que ia salvar o mundo eram pessoas virtuosas. Ele achava que não, que o importante era você ter mecanismos de incentivo na democracia para que, e ele tem uma certa razão nisso, para que os políticos estejam sempre em xeque, etc. E eu falava, não. Não, e aí talvez por ser cristão, né? Por ser da religião que viu um homem, Moisés, libertar todo o seu povo. Da religião que viu um homem se levantar contra um gigante. Da religião que viu um homem carregar todo o pecado da humanidade. E tantos, e os mártires, e os santos, e o impacto que isso teve no mundo. E eu dizia, não, é a virtude. São homens virtuosos que vão salvar o mundo. E quando alguém diz princípios importam mais do que lucro, isso é uma pessoa virtuosa. E eu vou explicar para vocês por que isso é, na prática, um checkmate. Eu gosto muito de jogar xadrez. Não sou um exímio em xadrez, não vou aqui botar que eu sou o Kasparov brasileiro. Mas eu gosto, eu acho um jogo muito inteligente. E o que eu mais gosto do xadrez é que você é tão bom quanto você antevê as jogadas que ainda não foram feitas. Então você pensa, eu vou mexer esse bispo aqui, provavelmente ele vai responder com esse cavalo aqui, então daí eu vou andar com a torre para cá, e aí isso vai fazer com que ele exponha a rainha aqui, eu vou comer a rainha, e você, quanto mais jogadas você projetar para frente, melhor. E o jogo termina quando, na posição do checkmate, quando não há mais saída possível para o rei. Se ele for para cá, ele é comido pela torre. Se ele for para cá, ele é comido pelo cavalo. Se ele for para cá, o peão, e por aí vai. Não há mais posição, não há mais movimento, não há mais jogadas a serem feitas que preservem o rei. E o que o Elon Musk aplicou hoje foi um checkmate. E eu explico por quê. Eu explico por quê se a gente analisar as próximas jogadas. O Elon Musk está dizendo que vai levantar todas as restrições do X no mundo. Aliás, obrigado aí. Curtam o vídeo, por favor. Só no X, eu não sei se já voltou o meu X, mas tem 7 mil pessoas nos assistindo. Então, agradeço aí, curtam, compartilhem, etc. Mas agradeço aqui imensamente a audiência. Tem 20 mil pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas aqui. Só no X agora são sei lá quantos. Mas, enfim. Vamos analisar os próximos passos. O Elon Musk retira as restrições do X no Brasil. Não sei se já retirou. Não sei como vai ser feita essa retirada. Só que acabou de acontecer. Das duas, uma. O Alexandre só tem dois movimentos que ele pode fazer. Vou começar com o menos provável. Movimento 1. O Alexandre aplica uma multa, mas não derruba o Twitter no Brasil. E com isso, todos nós, Alan, eu,
Ludmilla, quem quer que seja, vamos poder voltar a falar. E ao nós voltarmos a falar, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai. Não vai sobrar. Vocês sabem disso. Vocês sabem que eles não têm condições de competir conosco no Twitter. E mais, a direita vai fazer barba, cabelo e bigode, como teria feito nas eleições municipais, como teria feito nas eleições federais. Então, é improvável que o Alexandre não tome o segundo rumo. Qual é o segundo rumo? O segundo rumo é ele vai fechar o Twitter no Brasil. No primeiro rumo, ele está completamente desmoralizado. E não há nada pior do que um ditador desmoralizado. Se ele não derruba o Twitter no Brasil agora que ele foi peitado, acabou para ele. Não vale mais nada. O xerifão é machão com o coitado Paulo Figueiredo, mas é tchutchuca com o Elon Musk. Não há caminho para essa desmoralização. Ele tem que partir para a segunda atitude. A segunda atitude é bloquear o X, o Twitter X, no Brasil. Como ele ameaçou fazer. E isso é importante. Essa coisa de ameaçar e não cumprir a ameaça, o Bolsonaro gosta de fazer isso. Mas eu duvido que o Alexandre faça. Eu duvido. Eu acho que o Alexandre, se você perguntar, Paulo Figueiredo, o que você acha? Meu palpite. Posso estar enganado. E eu tenho a humildade de entender que as coisas são peças em movimento. Mas, olhando o tabuleiro de xadrez, neste momento, o que eu enxergo é o Alexandre de Moraes vai derrubar o X no Brasil. Ele vai dobrar a aposta. É o que eu acho. Ditadores não gostam de ser contrariados. E se o X fizer isso, o X hoje tem vídeo, o X hoje tem post, o X vai se tornar a rede mais proeminente no Brasil e não é isso que o Alexandre quer. Poxa, Paulo, mas a direita, pelo menos, tinha alguma coisa no X para falar, pô, tinha algum caminho, e agora, se a gente ficar sem o X, as outras redes, o Instagram agora tirou conteúdo de política, pô, no final das contas vai ser pior. Eu falo assim, talvez pareça pior em termos táticos de momento, mas em termos estratégicos não é. E eu vou explicar para você por que não é. Mas antes eu vou dar um antídoto para você não ter as redes à mercê do Alexandre. Para você poder continuar usando o X. Você tem uma maneira de fazer isso, é muito simples. Basta você usar um VPN. E você tem aqui no nosso canal, nós temos um link aqui embaixo na descrição, onde você pode baixar o Proton VPN que eu anuncio há meses. E digo que quando eu digo para vocês que o Brasil virou uma ditadura e que todo mundo tem a obrigação de baixar um VPN e ter um VPN instalado, é por conta disso. Gente, em última instância, ele vai sempre tendo que aumentar a aposta dele, até que a aposta fica cara demais e ele se ferra. Mas isso só vai acontecer depois que ele bloquear o X. Aí daqui a pouco ele vai e bloqueia outra rede, até um ponto que o sistema olhe e fale, esse cara tá pesado demais. Ele errou na mão. E ele caia. E eu vou falar especificamente sobre isso. Mas você pode baixar o Proton VPN. Tem uma versão, e tem outros VPNs gratuitos, o que eu uso é o Proton. Se você vier aqui, tem $4,99 por mês no plano de 2 anos. Ou $5,99 no plano anual, dólares. Ou, se você clicar aqui, tem a opção do cadastre-se gratuitamente. Você ainda pode experimentar ele de graça. Você tem a opção do Free ou do Plus. O Plus vale a pena. Eu recomendo. Você vai precisar disso, porque senão você vai ficar sem X, cara. Você vai ficar sem Twitter. Você vai ficar sem ter como usar. Você já está sem poder acessar. Repara, você não está mais na internet. Você está na intranet do Xandão. Então,
Eu estou ensinando. É muito simples. Você vai entrar aqui, vai se cadastrar, vai botar seu cartão de crédito ou vai comprar a versão gratuita. Vai pegar a versão gratuita aqui, ó. Continuar com VPN free. Vai se cadastrar. Tem para Android, tem para Android, tem para iPhone, tem para computador Windows. Eu uso Windows. Tem para Mac também. Eu também uso Mac. Tem tudo. Você vai lá, aperta. Aí você se cadastrou, botou a tua conta, apertou conectar. Plum! A internet do mundo inteiro se abre para você. Acabou, o Alexandre perdeu o poder na sua vida. Meu canal original vai aparecer, meu Instagram vai aparecer tudo, do Alan. O Alan não vai precisar criar conta 39, 40, 41. Se emancipem, gente. A coisa vai piorar antes de melhorar. Mas por que isso ainda assim é maravilhoso? Porque eu estou lutando contra um inimigo que ninguém vê. Até este momento, era o Paulo Figueiredo aqui, que nem um doido, correndo em podcast, em Tucker Carlson, no Congresso, jornalista, coluna, PragerU, PragerU de novo. Era o Paulo Figueiredo igual um maluco. E as pessoas diziam, eu não sabia que estava tendo... Eu juro para vocês, um dos congressistas que eu vou visitar na semana que vem, que está nos ajudando bastante, do Comitê de Finanças do Congresso americano, ele ficou estarrecido com o que eu falei sobre o Brasil e ele achou que era mentira. E ele me mandou um e-mail, olha, desculpa, eu achei que você era um maluco, achei que você estava falando um bando de mentira, e eu fui ver quem você era, e fui ver o que você está falando e vi que era verdade. Agora acabou isso. Acabou. Acabou. Todo mundo... Quando o Xandão... Duas opções. Ou o Xandão se desmoraliza ou ele escancara a ditadura. E é muito mais fácil lutar contra uma ditadura escancarada do que, para usar o termo lá daquele picareta que escreveu aqueles livros, do que com a ditadura envergonhada, com a ditadura às escuras. Não tem mais, não vai ter mais o que discutir se o Brasil é uma democracia, não. Países sem Twitter. China, Brasil, Coreia do Norte. Entendam. Isso é gigantesco, isso é histórico. O Babaquara, isentão lá da Faria Lima, que tava assim, puta, meu, esse Paulo Figueiredo, mas também ele fala muito, meu. Fala demais, meu. Aí também, né, pô, esse cara que fala, pô, também mereceu, né, meu? Vai peitar o cara. Esse Babaquara da Faria Lima, que usa o Twitter para acompanhar as notícias, esse cara, ou o outro, que fala assim, ah, meu, tá tendo ditadura, meu. Não, isso é exagero. Os caras são exagerados, também estão falando muito, né? Acabou para esses caras. Esses caras agora vão ter que olhar. E agora, essa turma começa a falar. Puta, meu, também esse Alexandre tá exagerando, né, meu? Tá achando que é quem, né? Puta vergonha pro Brasil. Puta vergonha, meu. Esse cara que tava desconectado, esse cara vai ter que aterrissar na realidade. Esse cara vai... Tá tomando um... Porra! Hã? Caraca! Caiu o Twitter no Brasil? Que isso, meu? Caiu? Puta, mas que rolou? Pô, o cara também tá demais, né? Passou do ponto. É isso que a gente precisa. Que o Xandão se torne pesado demais. O que eu quero dizer para vocês, e essa é uma live curta, o que eu quero dizer para vocês é: confiem, tá funcionando. Quando eu comecei, e eu só comecei porque ele me bloqueou, isso eu tenho que admitir. Era tudo mato. Eu chegava, ninguém me ouvia. Quando eu cheguei no Congresso dos Estados Unidos com a Carla Zambelli em novembro de 2022, a gente batia nas portas, ninguém nem ouvia a gente. Vamos lá, protocolamos, começando.
Não tinha um jornal, não tinha uma fonte, eu não tinha os parlamentares e eu não tínhamos as conexões. Hoje eu tenho mais de 30 congressistas por trás de mim, me dando salvo-conduto para eu fazer o que eu quiser. PragerU, uma instituição que fatura, que arrecada 100 milhões de dólares, está em não sei quantas escolas, 6 bilhões de visualizações de vídeo por ano. Eu tô com... Agora, Congresso, Washington virou minha segunda casa, eu vou toda semana. Teremos audiência sobre o Brasil. Teremos. Já estou em conversa com Portugal, já estou em conversa com Espanha, já estou em conversa com Itália, já tem uma missão dessa, essa eu não vou poder ir, mas do parlamento dos brasileiros agora no Parlamento Europeu. Eu estava falando de xadrez, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem como a gente perder esse jogo. Não tem como. Porque o Brasil não é a Venezuela. Não existe uma força armada comprada como a da Venezuela, com todos os problemas. A gente fala sempre aqui sobre o exército brasileiro, sobre o quanto que o comando é bundão. Não tem uma força armada comprada com a ponta da baioneta em cima do povo. O Brasil tem uma elite intelectual, financeira, etc., que a Venezuela não tem. Então o caminho é sempre... Por que eu digo que não tem como a gente perder? Porque é sempre a dobrada de apostas. Quando eu falo que eles só vão me parar com um tiro na nuca, muita gente fica chateada. A minha família, cara, teve um amigo que me deu um negócio à prova de balas que eu uso de vez em quando. Preocupado, o cara comprou e mandou entregar na minha casa. Quando eu falo isso, é porque eu sei aonde isso termina. A única forma de você garantir é essa. A ditadura é essa, é através da força extrema. Não tem outro caminho. Então você vai numa série de apostas dobradas. O sujeito fala assim, desmonetiza o canal dele. Não, mas agora o outro tá falando. Não, desmonetiza o dele também. Não, mas o outro. Não, tá. E ele continua, os caras que foram desmonetizados continuam falando, agora estão ganhando dinheiro não sei aonde. Não, bloqueia a rede deles. Não, mas bloqueou a rede, mas ele abriu outra. Não, bloqueia a outra. Não, mas porra, as redes não estão conseguindo. Não, então bane. Então fecha todo mundo. O cara entra num estado de parafuso mental. E o Alexandre perdeu a mão, pô. Eu sei. Por que eu sei que ele ia perder a mão? Porque todo tirano entra numa egotrip narcisista, principalmente se for psicopata, entra numa egotrip narcisista e nada para ele. Ele acha que ele é imparável, ele acha que virou o próprio Deus. Isso é o fim de todos. Porque sempre tem um peixe maior do que você. O Alexandre pode muito, mas ele não pode tudo. Eu, por outro lado, eu não tenho mais como perder. Não tenho mais. Por um motivo muito simples. Eu tenho os fatos do meu lado inequívocos. E o Alexandre se complica a cada dia. Quão mais fácil vocês acham que é agora eu explicar a ditadura? Vocês acham que quantas assinaturas vai ter o projeto de lei no Congresso criando sanções contra o Brasil? Quantos? Quantos? E vocês acham que o quê? Que o sistema vai olhar e vai falar, porra, a gente vai perder investimento, porra, tá pegando mal no exterior. Pô, audiência em Portugal, audiência nos Estados Unidos, vamos fazer uma na Flórida também, no Congresso da Flórida. Pô, audiência toda hora, o mundo inteiro tá falando desse troço. Não tem como perder, gente. E eu vou dizer um negócio que é uma coisa até complicada pro Alexandre. Difamar é muito fácil. Eu sei porque eu já fui muito alvo de difamação. Difamação cola. Difamação baseada na verdade é imbatível. É imbatível. Claro, vão ser anos depois para reconstruir a imagem do Brasil no exterior. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Eu prometo a vocês, eu não vou parar, eu só estou começando. Se vocês acham que viram grandes coisas acontecerem até agora, eu estou só começando. Eu sou jovem,
Deus me deu uma boa eloquência, Deus me deu uma boa educação, Deus me deu um bom domínio do inglês. Eu estou só começando.